Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e dando sequência nas nossas aulas de ligações químicas, hoje o nosso tema é ligação covalente, tá? Então, é uma ligação que ocorre entre elementos que compartilham elétrons, normalmente a metal e hidrogênio. Nessa ligação não tem íons, igual lá na ligação iônica. Tá? Por que os átomos se unem? Com o objetivo de se estabilizar, diminuir a energia deles. E aí existe a regrinha do octeto que diz que alguns átomos, ao compartilhar elétrons, eles vão ficar estáveis como os gases nobres. Ou seja, eles vão apresentar o número de elétrons da camada de valência dos gases nobres. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons, os demais gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Então aqui eu dei alguns exemplos da distribuição eletrônica de elementos que participam de ligação covalente. Então tem carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Como que a gente representa essa ligação? Então existem 3 maneiras: eletrônica, estrutural e a molecular. A eletrônica de Lewis, tá? É fórmula eletrônica de Lewis. Você escreve o símbolo do elemento que você quer fazer a ligação e ao redor dele você vai representar o número de elétrons que ele tem na camada de valência, tá? Aqui eu estou representando por bolinhas. Então, por exemplo, o caso do cloro. A camada de valência do cloro é a terceira. Ele tem 2 elétrons aqui, mais 5, são 7 elétrons. Para ele ficar parecido com gás nobre, ele precisa receber um elétron nessa camada de valência. E aí ele vai ficar 3s2, 3p6, parecido com argônio. Então ele precisa receber. Se eu estou ligando 2 átomos que precisam receber, eles vão compartilhar esses elétrons. E a gente representa assim, tá? Na fórmula estrutural, eu vou simplesmente escrever o símbolo dos elementos. Esse parzinho de elétrons que eles estão compartilhando, eu vou substituir por um traço, tá? Os outros elétrons a gente não precisa escrever. Na fórmula molecular, a fórmula molecular indica o número de átomos que fazem parte da ligação. Eu usei 2, então aqui Cl2, tá? Agora veja aqui, ó, oxigênio. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, 2 mais 4, 6. Então, para ele ficar estável, parecido com o gás nobre mais próximo dele, ele precisa receber mais 2 elétrons aqui, que aí ele vai para 6. Mais 2 aqui, 8. E aí ele vai ficar parecido com o neônio. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio que precisam receber 2 elétrons para ficar estável. Então, eles vão compartilhar esses 2 elétrons. E a gente representa assim, de uma forma individual, tá? Como que eu sei que eles ficaram com 8 elétrons? Então, você conta aqui, ó. Aqui são 2 elétrons, mais 2, 4. 5, 6, 7, 8. Esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na fórmula estrutural, você vai escrever o símbolo dos elementos e cada parzinho de elétrons é um traço. Como são 2 pares de elétrons, 2 traços. Na fórmula molecular, é o número de elementos que fazem parte da ligação. Eu usei 2 átomos de oxigênio, então O2, tá? Veja que o nitrogênio são 5 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 5 elétrons, para chegar em 8, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, ele tem que fazer 3 ligações. Eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Então, aqui, ó, 1 par de elétron, 2, 3, tá? Então, aqui, ó, esse nitrogênio tem 2 elétrons, 4, 6, 8. Esse aqui também, 2, 4, 6, 8, tá? Na fórmula estrutural, você vai escrever o símbolo dos elementos e cada par de elétrons, um traço. São 3 pares, então são 3 traços. Cuidado na fórmula molecular. A fórmula molecular não é o número de ligações. Eu não vou escrever N3. Eu vou escrever o número de elementos que nós utilizamos para fazer a ligação. N2, tá? Agora aqui, ó, o carbono. O carbono, ele é um ametal porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, ele precisa receber mais 4. Aí ele vai ficar parecido com o gás nobre neônio, tá?
Se eu ligar com o hidrogênio, eu vou precisar de 4 átomos de hidrogênio. Então, ó, uma ligação aqui, 2, 3, 4. Porque cada ligação que ele faz, ele está compartilhando um par de elétrons. Então, o carbono vai ficar ó, com 2, 4, 6, 8 elétrons. E o hidrogênio? O hidrogênio, ele só tem um elétron. Para ele ficar estável, ele vai copiar o neônio. Então, ele precisa receber um elétron. Então, cada hidrogênio aqui está ficando com 2 e o carbono com 8. A fórmula estrutural. Então, você vai desenhar o símbolo de todos os elementos que participaram da ligação. Cada parzinho é um traço. Então, são 4 pares, são 4 traços. E a fórmula molecular? Eu usei um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, CH4. Tá? Aqui formou gás cloro, gás oxigênio, gás nitrogênio e gás metano, conhecido aí como GNV, é o gás natural veicular. Tudo bem? Ó, essa situação é um pouquinho diferente. Eu tô te dando a fórmula molecular e eu quero que você desenhe para mim a fórmula eletrônica e a estrutural. Como que você vai saber onde você vai colocar cada elemento? Então, veja, verifique quantos elétrons cada elemento tem na camada de valência. Então, veja, ó, o carbono tem 4, o hidrogênio só tem 1 e o oxigênio 6. Então, vamos escrever aqui, ó, o carbono 4, o hidrogênio 1, o oxigênio 6. Agora, vamos verificar quantas ligações cada elemento precisa fazer para ficar estável. O carbono, ele precisa ganhar 4 elétrons para ficar com 8. O hidrogênio, ele só vai ganhar 1, porque ele precisa, para ficar estável, ele fica com 2. E o oxigênio, ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Então, o carbono é o elemento que precisa fazer mais ligações. Ele vai ser o elemento central da ligação. Ele é que vai se ligar com os demais. O oxigênio, ele vai fazer uma ligação com carbono e eu tenho 2 hidrogênios ainda. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. Começa a ligação com o hidrogênio. Então, o hidrogênio faz uma ligação só, que aí ele já vai ficar com 2 elétrons. Esse aqui também, ó, com 2 elétrons. O oxigênio, ele precisa de 2 ligações e o carbono, ele tem 2, 4, 6, está faltando 2. Então, eles vão se completar aqui. Fórmula estrutural. Você vai desenhar todos os elementos da ligação e vai substituir cada par por um traço, tá? Ali, ó, C2H4. Quem que é o elemento que fica no meio fazendo ligação com os demais? Então, o carbono tem 4 elétrons, precisa de 4. O hidrogênio tem 1 elétron, precisa só de 1. Então, o carbono tem que ficar no centro da molécula fazendo mais ligações. Como são 2 carbonos, eu vou precisar pelo menos uma ligação entre carbonos, tá? No mínimo, uma ligação aqui eu vou ter. Agora veja, ó, são 4 hidrogênios. Vamos fazer aqui uma distribuição equilibrada. Vamos colocar 2 hidrogênios para se ligar com esse carbono e 2 hidrogênios para se ligar com esse carbono, tá? Então veja lá, ó. Aqui eu vou fazer a ligação do hidrogênio. Porque o hidrogênio faz uma ligação só, então você já completou, se livrou dele, tá? Então aqui, ó, mais uma e aqui mais uma. Lembra que aqui a gente tinha feito uma ligação só carbono-carbono? Mas se a gente não fizer mais uma ligação, não vai completar. Veja, ó, esse carbono tem 2, 4, 6. Mais um elétron dele, 7. Então, ele precisa de mais uma ligação para ficar com 8. Então, os dois vão ficar completos com 8. Ó, 2, 4, 6, 8. Agora aqui, a fórmula estrutural. E vai substituindo as ligações dos pares de elétrons por traço. Então, você tem uma ligação dupla, aqui ó, ligação dupla, ligação simples, tá? É possível ter uma ligação tripla? Nós vimos no exemplo lá anterior que nós tínhamos o N ligado com N, era uma ligação tripla. Mas aqui a gente pode ter também, ó, C2H2. Então, o carbono precisa fazer pelo menos uma ligação com ele mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó. E nós só temos 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui.
Então, o carbono vai ter que fazer 3 ligações, porque aqui ele tem 2, 3, 4, 5. Aqui também, ó, 2, 3, 4, 5. Então, se ele fizer 3 ligações, ele vai ficar com 8 ligações. Então, a fórmula estrutural, C, tripla C. Uma ligação simples, uma ligação simples. Essas ligações, nós podemos chamá-las de, quando é um traço só, compartilhando um par de elétrons, é uma ligação covalente simples. Quando nós temos 2 pares de elétrons sendo compartilhados, é uma ligação covalente dupla. Aqui, nós temos um caso de ligação covalente tripla, tá? Ó, na mesma molécula tem uma ligação simples, uma ligação tripla. Aqui, uma ligação dupla, 4 ligações simples, certo? Espero que tenham aprendido aí bastante coisa. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal para receber as notificações das aulas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!